Nós lemos Romanos, capítulo de número 4. Eu quero discorrer sobre a fé que vence a prova. Eu não vou definir a fé, como o pastor Miguel foi pregar para nós lá em Bacabal sobre os dons de poder, deu uma aula lá sobre fé. Eu quero apenas pontuar algumas coisas que creio que vai nos servir nessa manhã. Pastor Pedro, sua cadeira aqui, viu? O versículo 18 diz assim, abra sua Bíblia, Romanos 4. Romanos 4. E deixe aberta, por favor. O versículo 18 é a corrigida. Diz assim, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Os conversadores me ajudem aí, por favor. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido também de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, o que é que eu quero destacar no verso 18? Que a fé vence a prova, mantendo a esperança. O texto diz claramente, Abraão, verso 18, leiam comigo aí, todos juntos, 18. Então, Abraão, diz o texto aí, esperando contra a esperança. Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que Deus havia falado para ele. Deus havia dito, assim será a tua descendência. Só que, como todos nós sabemos, existiam alguns sérios obstáculos para essa promessa se cumprir. Abraão já estava velho, Sara também estava velha, já havia cessado a ela o costume das mulheres, mais claramente, ela já não menstruava mais, e, além disso, ela era estéril desde a sua infância. Abraão, idoso, já completando seus 100 anos, Sara tinha seus 90, já havia cessado o costume das mulheres e era estéril. É aí onde o texto diz que ele crê contra a esperança. Que esperança ele tinha de ser pai? Nenhuma. Na hora que se diz assim, a mulher é estéril ou o homem é estéril, que esperança tem? Nenhuma. Humanamente falando, não existia nenhuma esperança de ele ter um filho nos braços, de ela amamentar, tendo cessado o costume das amamentar, e o menino vencer exatamente sorriso. Então ele está esperando contra a própria esperança. Mas por que que ele está esperando? O texto diz que ele crê.
Ele creu, ele confiou no que o próprio Deus havia falado. E a fé, irmãos, é como ela vê o invisível, como se estivesse apalpando. O futuro é como se já tivesse acontecido. Se der uma olhada lá no Testamento, me arranja outro aí. O microfone bem aí, Josimar. Me ajuda, Josimar. Então Abraão crê contra a própria esperança, como diz o texto sagrado. Mas a fé mantém essa certeza, essa convicção de que tudo vai acontecer. Quando a gente tem fé, a gente não duvida. A gente sabe, tem certeza, é como se já estivesse apalpando aquela bênção ou aquela promessa que nós recebemos. Então, quando se esgotara toda a esperança, segundo as possibilidades humanas, Abraão deposita em Deus a sua fé. A linguagem de hoje diz assim: mesmo quando não havia motivo para esperar. Quando não havia motivo para esperar. E a expressão contra a esperança significa contrário à habitual expectativa humana, à lógica humana. Mas só que existe coisas que não têm lógica do ponto de vista humano, mas para Deus existe uma lógica muito real. É quando nós cremos que vai acontecer e acontece. E eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você. Eu não tenho nem dúvida. Já aconteceu com você. Ninguém acredita. Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos, para você. Eu já contei isso? É possível que eu já contei isso para os meus irmãos ao longo desses anos. Eu saí de Urbano Santos porque minha esposa tinha uma gravidez de risco. E o médico, o doutor Abdala, ele me disse: não confie na medicina de Urbano Santos. Não é no doutor Abdala. Não é que o doutor Abdala não tenha conhecimento. A prova é que eu estou lhe avisando. Eu não tenho tecnologia para cuidar da sua esposa. Não espere ela ter essa criança aqui. Você pode perder um ou outro, ou os dois. E aí eu me apresso para sair de Urbano Santos. Eu fui parar em Bacabal exatamente por isso. Quando a menina nasceu, que é a Priscila, que pela graça de Deus hoje é médica, quando a Priscila nasceu, já nasceu com febre, já nasceu roxa, já nasceu sem pulmão, o pulmão dilacerado. E os médicos não crentes diziam: reza, pastor, que não tem jeito aí não, do ponto de vista médico, não tem jeito para essa criança. Os médicos crentes diziam: ora, pastor. E o pastor Boaventura me chamou e disse assim: olhe, tire o sentimento dessa criança, porque ela não escapa. E ainda deu um outro diagnóstico: nessa casa aí, ela já é a terceira. E está lá minha filhinha morrendo. Mas olha como é que Deus faz. Ela está no hospital, numa segunda-feira, irmãos. Segunda-feira, dia da gente pregar no Templo Central. Aí eu vou ao hospital, minha filha lá ensanguentada, furaram ela 14 vezes e não acharam mais a veia. O berço, a gente via o balançar do berço pela a respiração ofegante de longe. Era de cortar coração. Eu dei uns gritos lá na UTI, perguntando se não tinha uma pessoa especializada para aplicar soro numa criança daquela situação. Bem pequenininha, de 7 meses, com 17 dias na UTI, definhando. Chega a hora do culto e eu vou pregar. Olha o tema que eu escolhi, acredito que dirigido por Deus: o Cristo de poder. E comecei a desenvolver o tema: poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades. E quando eu estou pregando poder sobre as enfermidades, aí eu comecei a falar com Deus enquanto eu falava com a igreja. Com Deus eu falava com a mente, com o coração,
para a igreja, eu estava falando com a boca, a igreja não sabia o que eu estava falando aqui. Deus, eu creio no que eu estou pregando, isso aqui é verdade, é a tua palavra, eu creio nisso, que tu tens poder sobre as enfermidades, mas minha filha está ali morrendo. E quando eu disse isso, a igreja não ouve essa voz, só quem ouve é o Senhor. Quando eu disse isso, Deus me fala aqui, ao terminar o culto, chama as irmãs do círculo de oração para orar por tua filha, e eu vou curar a tua filha. Imagine como eu fiquei nesse microfone. Eu fiquei uma brasa. A igreja falando mistério, louvando a Deus, só que não sabia o que se passava aqui. Quando terminou o culto, eu chamei as irmãs e oramos. Não vou contar em detalhe, por questão do tempo. Oramos, e quando nós terminamos a oração, eu voltei para casa, certo de que minha filha estava curada. Irmãos, eu fui dormir como se eu não tivesse problemas. Eu gosto de dizer que eu dormi como um anjo, se é que anjo dorme. Querendo dizer que eu dormi sem problemas, para mim não tinha problemas. Minha esposa estava em casa operada, e aí quando eu fui no outro dia no hospital, aconteceu aquela cena, mais ou menos como lá nos evangelhos. A moça que acompanhava minha filha, correu ao meu encontro e disse: pastor, eu tenho uma novidade. Eu disse: eu já sei. O que é que o senhor já sabe? Eu disse: a que hora a menina deixou de respirar ofegantemente? Ela olhou e disse: umas 10 horas, exatamente a hora que nós estávamos de joelhos lá no templo. Mas que esperança eu tinha! Eu não tinha nenhuma esperança, do ponto de vista médico, humano, nenhuma esperança. É o caso de Abraão, mesmo quando não havia motivo para esperar. Eu não sei se você está passando por uma situação dessa. Era Abraão, o pai da fé. Nós somos homens de Deus, você é uma mulher de Deus. É possível que você esteja passando por situações assim, em que você olha para todos os lados e não vê saída. Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer para você que tem uma saída para cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os seus olhos aí por 10 segundos, só fecha os seus olhos. Pelos olhos da fé, olha para cima. Não tem saída para a direita, não tem saída para a esquerda, nem para trás, nem para frente. Tu não estás vendo saída, mas Deus está dizendo: há uma saída. É só crer e adorar. Pode abrir os seus olhos. Mesmo quando não há motivo para esperar, quando não há expectativa humana, quando não há razão para se crer, mas a fé faz com que nós vençamos baseados nesta esperança, ou mantendo a esperança. O texto diz esperando na atualizada, contra a própria esperança. Quer dizer, na expectativa de que Deus cumpriria suas promessas. Se é errado contar testemunho pessoal, me perdoem. Levado agorinha para Dom Pedro. Deus havia me dito: deixa teus estudos, deixa tudo, vem trabalhar na minha seara, não te preocupes que eu te sustento. E eu havia abandonado meus estudos, estava agora em Dom Pedro. Só que quando foi em setembro, o meu pastor foi tirado. Meu primeiro pastor foi Zé Ribeiro. 1 mês e 19 dias que eu estava em Dom Pedro, o pastor Zé Ribeiro foi embora para Coroatá. Quis me levar, eu não fui. Veio o Amarante, passou 1 ano, foi embora. Quis me levar, eu não fui. Veio o Benedito Chagas. Os mais antigos conheceram. E ele foi tirado em setembro.
Naquela época, a convenção não substitui imediatamente não. Teria que chegar a convenção para poder, a AGO, para poder resolver. Eu lembro muito bem que muitos pastores foram nossos pastores lá, cada uma semana. Carlos Augusto Carneiro Rocha, Emílio, Mídio, Arlindo, Bendito Eusébio Coelho, Zezinho, não lembro os outros. Uma semana cada, ele era o nosso pastor. Tirava as suas despesas e deixava o dízimo no caixa para o pastor que fosse assumir. Nesse período, o pastor Pedro Aldir foi tentado ir para Dom Pedro. Foi quando o pastor Estevão não deixou, na visão de homem de Deus que ele sempre teve. Fez uma fala para o pastor Pedro, e o pastor Pedro desistiu daquele intento de ir para Dom Pedro. Eu não era consagrado ainda, eu era ainda presbítero. Lembro muito bem disso. Para a coisa complicar, minha filha primeira, Késia, veio de 7 meses. Duas coisas me complicam. Primeiro, foram dizer que Albeniz já tinha casado gestante, porque foram só 7 meses, embora nós já tivéssemos 9 meses de casados, mas a menina veio de 7 meses. E eu sem salário, eu vi essa mulher, que hoje está aqui do meu lado, para a glória de Deus, comer arroz branco de resguardo. Eu vi isso, mas isso aí não foi nada. Pior é quando eu estou agora sem pasto, e o sonho de ser engenheiro elétrico tinha deixado para trás, e agora o sonho de continuar no evangelho estava assim, com essa turbulência, sem pastor. Queridos, e nesse período eu quase entro em dúvida, mas Deus é bom, Deus é glorioso. Se você estiver passando por um momento difícil, por lutas, por momentos de apreensão, por necessidade, eu quero te dizer uma coisa: se você ficar sereno ou serena, se você ficar tranquilo, se você se acalmar, se você deixar a brisa do Espírito Santo soprar, se você deixar o Espírito Santo falar, você vai ouvir o direcionamento de Deus. Você vai ouvir o direcionamento de Deus. Então, quando eu quis me atribular, Deus me dá uma revelação. E quando eu tive aquela revelação, que passou aquele momento, eu gritei para minha esposa: eu serei consagrado ainda esse ano. E ela disse: como? E eu contei, baseado no que Deus havia me mostrado. Mas eu estava sem pastor. Mas um dia, correio, que eu corri para a porta para receber a carta, Antônio Rodrigues do Amarante Chaves. Não lembro do restante da carta, mas só lembro disso: olhe, vá à convenção em Paulo Ramo, custe o que custar, nem que para isso você tenha que tomar dinheiro emprestado. Aí eu comecei a falar em mistério e disse para minha esposa: eu não te disse que vai dar tudo certo? Meu Deus me disse: deixa tudo, vem trabalhar na minha seara, não te preocupes que eu te sustento. Fui para a convenção, voltei consagrado para a glória do nome do Senhor. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa oportunidade. Na expectativa de que Deus cumpre as promessas. Quando do ponto de vista humano, crê que Sara daria à luz 90 anos, sem ovular mais ou sem menstruar mais, havia cessado o costume das mulheres, Abraão velho, não tinha sentido. Não tem sentido para mim, não tem sentido para você, não tem sentido para o homem. Para mim tem, vou voltar atrás. Não tem sentido para o homem comum, para o homem descrente, mas para o homem de fé, para a mulher de fé, tem sentido sim. Para Abraão tinha e tinha muito sentido. Ele sabia que ia dar certo. Por que era que tinha falado? O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu Deus?
O grande El Shaddai é o seu Deus? Ou a sua fé está vendo o seu Deus assim, pequenininho? Não, para mim o nosso Deus é grandão. Seu Deus é grande? Não, fecha os olhos aí. Seu Deus é grande? Ele é capaz de resolver o teu problema? Ele é capaz de repreender essa enfermidade? Ele é capaz de suprir a tua necessidade? Ele é capaz de tirar as tuas dúvidas? É capaz de arrancar essa angústia que está aí no teu peito? Ele é capaz de tirar essa decepção, esse desapontamento? Ele é capaz de fazer você ficar de pé de novo e celebrar? Ele é capaz de te renovar, de te encher do seu Espírito Santo? Eu estou perguntando, teu Deus é capaz? O meu Deus é, mas eu quero saber o seu. Pastor, o meu Deus é o mesmo seu, então vamos adorá-lo, porque Ele é grande, Ele é maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu convidei você para adorar. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou insistindo porque Deus está fazendo maravilha. Ele está sarando essa ferida, Ele está tirando essa ansiedade. Eu vou mais longe, Ele está repreendendo essa depressão, Ele está controlando esses nervos, Ele está tirando essa expectativa negativa e está te enchendo de uma fé verdadeira, a fé que vence nas batalhas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O verso 19 diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Eu imagino, não sei se existia já espelho naquela época, é possível, né? A Bíblia fala de espelho. Eu imagino Abraão, velhinho lá, se olhando no espelho, velhinho, olhando o seu corpo amortecido, bronze polido, né? Olhando o seu corpo amortecido. Depois olhava para Sara naquela situação, 90 anos. E tudo que nós já dissemos aqui, a Bíblia diz. Eu imagino que ele começa a rir, mas não é um sorriso de dúvida, não é um sorriso de deboche, não é um sorriso de desconfiança, é um sorriso espiritual, é um sorriso glorioso. Quando ele começa a pensar, olhando para si, como é que pode? Somente um Deus grande e poderoso para me dar um filho com essa mulher. E ele creu, se agarrou com isso e não abriu mão. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Segura a tua fé, meu irmão. Segura a tua fé, minha irmã. Não sei a luta que você está passando, mas Deus está dizendo que Ele vai cumprir a promessa que te fez. Não se apresse como você ouviu ontem à noite. Não tome o caminho errado, tome o caminho certo.
ouvirás de trás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho. Está falando exatamente de Jesus Cristo, mas eu quero falar exatamente da orientação divina. Deus te falou, está falado, no tempo certo Ele vai cumprir, eu não tenho dúvida disso, e estou aqui para afirmar, Deus é Deus, e vai cumprir a sua promessa na sua vida. O verso 20 diz, e não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É exatamente isso que eu tenho tentado fazer. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se ajoelha, não sente nada. A tendência é se levantar. E hoje com o celular e a televisão, a tendência é ir para os dois, ou para um dos dois. Não sentiu nada. Mas se você persistir, não está achando palavras? Canta um louvor. Não sentiu nada? Canta outro. Vai adorando. Vai exaltando. Eu lembro como hoje, no dia que eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu estava agarrado com meus pecados, tudo que eu sabia dizer era me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Chegou uma irmã, botou a mão na minha cabeça, falou em mistério e veio a profecia, glorifica o meu nome santo. Quando eu ouvi a profecia, a voz da profecia me chamar de santo, santo, glorifica o meu nome, eu entendi, Ele já me perdoou e eu ainda estou agarrado com os meus pecados. E comecei a glorificar o nome do Senhor. Aí outra pessoa chegou, botou a mão na minha cabeça, falou em mistério e gritou, esse já recebeu. Foi quando eu notei que eu já estava falando em mistério também. Adora. Adora no culto. Adora no culto doméstico. Adora de madrugada. Adora enquanto estuda a palavra de Deus. Adora, minha irmã, enquanto tu está fazendo as coisas em casa. Já aconteceu com você, de você molhar, misturar a água da pia com a água das suas lágrimas? Você que costura uma roupa, molhar a roupa com as suas lágrimas, molhar a Bíblia com as suas lágrimas. Adora. Quando tu adoras, o Senhor se faz presente. A Bíblia é muito clara que Deus habita no meio dos louvores. Eu acho lindo o Salmo 46, o homem de Deus vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai dizendo quem Deus é, o que Ele faz, vai adorando, vai adorando. No verso 10, é o próprio Deus quem fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Quando tu adora, Ele se manifesta em tua vida. Abraão se fortaleceu adorando, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Mas a gente chega no culto, não dá um glória a Deus. Na hora do louvor, ninguém canta. Vocês já viram como o púlpito da igreja de vocês não canta? O senhor não está lá, eu tiro pelo de Bacabal. Como hoje tem o telão, eu fico brigando. Por que vocês não cantam? Está aí, não tem mais a harpa física? Não tem desculpa, está aqui, no celular. E ainda a gente bota no telão. Por que não cantar? Por que não adorar? Se os hinos congregacionais não são para serem cantados pela congregação, para que cantá-los? Os hinos são cantados para todos cantarem, para todos adorarem. Quando a congregação no todo adora, Deus se faz presente no meio dos louvores do seu povo. Mas nós, principalmente obreiros, perdemos esse hábito de louvar.
botamos os outros para cantar e pronto, e cumprimos um ritualismo e achamos que fizemos culto. Nem tudo que se diz culto é culto. Culto é aquela reunião de adoração que você entra na presença de Deus e o adora em espírito e em verdade. Abraão adorou, ele glorificava a Deus, ele dava glória a Deus, e por isso a fé, ela não duvida das promessas de Deus. O texto é muito claro, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta a sua situação, porque a fé, queridos, ela não é irracional. Sabe que está doente, sabe que a situação é difícil, sabe que humanamente falando não tem saída, sabe que do ponto de vista humano não vai ter resposta, mas crê. Quantas vezes acontece a pessoa ser despachada dos médicos, como eu já citei, mas crê, e Jesus levanta. Quanta situação que você olha do ponto de vista humano, mas não tem saída, mas crê. Então a fé, como eu disse, ela não é racional, sabe da dificuldade, sabe da luta, mas crê que Deus vai resolver o problema, que Deus vai responder. Então, a fé não se recusa, como eu disse, a enfrentar a realidade, mas ultrapassa todas as dificuldades, olhando para Deus e para as suas promessas. Eu trouxe aqui um exemplo muito clássico de todos nós. Você conhece muito bem, sabe até onde a referência, sem eu citar, só vou citar o texto. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, bora, continue, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas ou gado. Irmãos, olha esse quadro de calamidade que o profeta mostra. Ele reconhece essa situação. Aqui era a produção, me ajudem aí, a economia da época, do local. O povo vivia exatamente da figueira, da vide, da oliveira, dos campos, das ovelhas, das vacas. Mas para o homem de Deus pode não ter nada disso. Mesmo que não tenha o produto da figueira, mesmo que não tenha o produto da vide, nem da oliveira, nem o produto dos campos, não haja ovelhas, nem haja gado no curral. Sabe o que ele diz? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não vou dizer o nome do pastor, vou preservar o nome do pastor, embora seja um testemunho bom. Também não sei se ele está aqui, eu ainda não vi. Ele me disse que trabalhou no local, numa cidadezinha, e passou fome, e passou fome, e passou dificuldades, e mais dificuldades. Bora botar mais um pouquinho de dificuldades. E aí um dia de madrugada ele está chorando: Senhor, por que essa igreja não avança? Por que esse trabalho não melhora? O Senhor está sabendo da minha situação. De manhã, amanheceu o dia no culto doméstico, a mesma situação, o mesmo choro. E tinha um irmãozinho, sempre a igreja tem um daqueles que não é normal, tem problema mental. E tinha um irmãozinho lá, que parece-me que o nome era João, não estou lembrado se era João. Chegou na casa dele de manhã. Pai do Senhor, pastor, do jeitão dele, Pai do Senhor. Aí ele sentou, aí olhou para o pastor e sorriu e disse: eu vi o que tu estava falando de madrugada ao pé da tua cama, que tu disseste, aí citou, isso. E vi também no culto doméstico, quando tu repetiste a mesma lamúria, a mesma lamentação. Sabe por quê que a situação é essa? Porque os meus ungidos que passaram por aqui, foram todos infiéis a mim, inclusive tu, infiéis a mim.
Mas muda esse teu comportamento, essa tua atitude, faz um voto de fidelidade a mim, e eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar como a situação vai mudar. Terminou de falar, pastor Raifran, e aí o irmãozinho meio tantando disse: pois é, pastor, o João já vai. E o pastor viu quem era o João no começo e quem era o João lá no fim, mas viu que naquela história do meio não era o João, porque o João não podia fazer, não podia saber daquilo. Sabe o que acontece? Ele então se converte bem ali. E eu aproveito para dar um recado do pastor Gerson, que está em São Paulo a tratamento. Gerson, me esqueço o sobrenome deles, Ferreira, né? Ferreira da Costa, que é de Vitorino, está jubilado. Ele disse: conte o meu testemunho, que eu não vou estar lá para contar. Ele sonhou que entrava um homem num plenário como esse, um pastor. Mas quando o pastor virava o rosto para cá, disse que todo mundo abria a boca aquele pasmado, admirado. Quando vira para o púlpito, acontece a mesma coisa. Sabe o que é? O rosto dele cheio de tumores, as coisas mais feias, tumores mais horríveis. E ele pede o microfone, e dá o microfone, e diz que ele estava naquela situação por ser infiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Pastor Gerson teve essa visão ou esse sonho. Pessoas assim, com certeza, não têm esperança, não enxergam um palmo além do nariz. Mas na hora que crê, na hora que se converte, na hora que teme a Deus, aí os olhos espirituais são abertos e eles começam a ver a glória de Deus e a manifestação do poder de Deus. O primeiro pastor que eu citei, ele disse que passou a ser fiel, se converteu mesmo nessa parte. Diz que um dia o prefeito chegou para ele e disse assim: eu ainda não tinha visto o seu sofrimento, eu não tinha visto a sua situação, mas eu passei a pensar, a olhar de um dia desse para cá, o senhor tem passado fome, não tem? Por que o senhor nunca me falou? Ele disse: não, eu não podia fazer isso. Pois eu quero lhe dar um emprego. Ele disse: não, não quero, que aí eu não vou trabalhar, vou ser fantasma, vai ser falado, não quero. Empregue esses pouquinhos irmãos que tem aqui na igreja, que eles vão ser fiéis nos dízimos e vai me ajudar muito. Ele empregou alguns. Sabe o que aconteceu depois? Ele disse que a esposa do prefeito se converteu a Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele disse: pastor, dias depois, para surpresa minha, tinha 40 irmãos funcionários da prefeitura trabalhando e dizimando, e eu não soube mais o que foi dificuldade. Quando nós cremos é assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Vamos então proclamar a nossa fé. Todavia, diga: eu me alegrarei no Senhor. Diga só você agora, 1, 2, 3. E exultarei no Deus da minha salvação. Ele termina dizendo, na linguagem de hoje: Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar em lugares altos. Em outras palavras, Ele vai nos dar asas como de águia, para voar acima da tempestade, acima das lutas. A fé que vence as batalhas. Abraão tem essa fé. Eu quero concluir, só passar aqui, o texto dando glória a Deus. Eu citei que dar glória a Deus é um sinal de fé. Então, tendo em vista que fé é depender do poder de Deus e confiar na palavra da promessa dele, Abraão então crê e adora a Deus.
Vamos para o último versículo. Eu quero que você fique de pé para a gente orar. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé vence a prova por essa certeza, plenamente convicto. Abraão não disse, irmãos, sei lá, talvez dê certo. Vamos ver o que acontece. Quando Deus me disse, deixa teus estudos, deixa tudo, sabe que dia era? Que eu deixei o meu curso de eletrotécnica na escola técnica, uma das, talvez a melhor escola da época em São Luís, ainda hoje é uma grande escola, o IFMA, né? 5 de novembro, do terceiro ano, 5 de novembro. Meu curso se encerraria em dezembro, lá pelo dia 15. Eu tinha apenas um mês para fechar o curso e sair com o meu diploma de eletrotécnico. Mas quando Deus disse, deixa teus estudos, deixa tudo, eu deixei tudo mesmo. Eu vi o pastor Douglas Batista dizer que alguns, quando são chamados, relutam e às vezes tem que vir puxado pela corda da dor. E outros se entregam logo. Eu sou desse segundo grupo. Me rendi logo, me entreguei logo. Meus professores começaram a dizer que eu tinha que ficar doido. Como é que você abandona o curso? Mas como é que você abandona o curso quando as empresas da época procuravam os melhores alunos? Eu estava entre os 10 melhores. Recebi um convite da Alcoa para trabalhar. Agora eu deixo tudo. Agora me pergunte, o senhor trancou a matrícula? Não tranquei a matrícula. Mas por que loucura foi essa? É a loucura da fé. Por que o senhor não trancou? Porque eu sabia que eu não voltava. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E sabia ainda que eu iria me formar depois. E eu saí de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer cumprir. Eu sei que você sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Eu sei que você sabe que Deus é soberano. Eu sei que você sabe que nada impede o agir de Deus. Eu quero saber se essa certeza tem relação contigo. Se você tem certeza de que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na risca. Parece que você não entendeu. Entendeu, Gerniel? Porque pregar a gente prega. Foi o que eu falei com Deus sobre a questão da minha filha. Senhor, isso aqui que eu estou pregando, eu sei que é verdade. Eu creio. Eu tenho convicção. Eu quero que o Senhor haja sobre a minha filha. Então essa convicção que Abraão tinha, plenamente certo de que Deus tinha, o que ele tinha prometido, ele era poderoso para realizar. Então Abraão percebe que a capacidade de Deus de cumprir suas promessas sobrepujava as circunstâncias. Que? Filho, Abraão? Sara? Tem nem rumo. Não tem rumo para o homem. Para Deus tem muito rumo. Não tem circunstâncias. Me responda, tem alguma coisa que está acontecendo, ou que pode acontecer, que Deus não possa resolver? Não. Qualquer que seja a circunstância, Deus não está acima? Está ou não está? É assim que você vê Deus? Acima?